Fala você que se conecta comigo aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo no canal. Antes da informação sobre planejamento, vamos falar sobre planejamento hoje. Eu peço para que você se inscreva, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações, seja membro aqui do canal também. Continue nos ajudando aí a cada dia mais crescendo e tal. O canal chegando aí a 38 mil inscritos. E eu quero chegar a 50 até o final do ano, hein, gente? Ajuda aí, é de graça, é só colar o dedão, vamos juntos aqui no canal Vasco Connection. Gente, como eu falei, vamos falar sobre o planejamento do Vasco nessa temporada, né? Um planejamento pífio, né? Então, mas que tem que ser falado, né? Ontem surgiu a notícia da cirurgia do Michel, o lance do Sarrafiori, apesar do Vasco fazer uma boa ação, do esforço do Sarrafiori, mas são contratações, ó, deixa eu contar para você aqui. Michel, 1. Sanches, 2. Hernando, 3. Rômulo, 4. 5. Sarrafiori. 6. Valber. 7. Daniel Amorim. 8. Marcelo Cabo. 7. Lisca. Olha o tamanho da lista do mau planejamento. Vamos lá, o Vasco precisa dispensar aqui quase todo mundo, né? O Valber nós vamos conhecer no jogo contra o Náutico agora. Vai entrar em campo pela primeira vez como titular, jogar os 2 tempos e aí o torcedor vai fazer uma análise sobre o jogador, se a contratação foi assertiva, se não foi assertiva. Sei que o técnico Fernando Diniz, repito aqui, ele trabalha muito. Ele sabe quem joga, quem está jogando, quem treina bem, quem não treina bem, quem tem condições de começar jogando ou não. Muita gente pergunta sobre o Sanches. Por que o Sanches não estreou ainda, Eduardo? Por que o fulano? Por que o Sanches não joga? Olha, eu tenho certeza que o técnico Fernando Diniz sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que os jogadores jogam. Então, o torcedor vascaíno, eu também, a gente precisa, às vezes, maldar um pouco, né? Pô, esse cara não é isso tudo. Porque se fosse essa cereja toda, ele estaria no time. Ele pelo menos entraria no segundo tempo. O único aqui desses nomes que eu falei é o Daniel Amorim. A barca vai ser grande. Sabe? Aí o Vasco começou o planejamento com o Marcelo Cabo, que pediu a contratação junto com Alexandre Pássaro, da maioria desses jogadores. Então, planejamento pífio aqui. Muita grana jogada fora. Poderia ter planejado melhor, poderia ter feito escolhas melhores, jogadores melhores, em condições de jogo. Se fosse para arriscar, arriscaria um contrato com o Dedé, por exemplo. O Dedé que vem treinando bem no Volta Redonda. Por que não firmar um contrato por produtividade com o Dedé? A torcida conhece, a torcida gosta, daria respeito ali para a zaga do Vasco, né? Os adversários, olha, pô, é o Dedé. Não existe esse lance e tal. Então o Vasco, assim, eu estou dando aqui algumas sugestões. Aí você tem o Michel. Não jogou, sabe? Não jogou rigorosamente nada. Trouxe um problema, repito aqui, falei no vídeo hoje mais cedo. Um problema que era do Grêmio, trouxe para dentro do Vasco. Nada contra o Michel, mas estava no Grêmio, estava encostado, quer dizer, não estava jogando, e o Vasco trouxe esse problema para dentro de São Januário. Número 1, aí vai ser dispensado, beleza, mas já tomou prejuízo. Aí Sanches, chegou com pompa de titular, pô, vi vídeo do cara, joga muito, é jogador de DVD por enquanto. Por quê? A torcida não sabe como é que esse cara joga. Entendeu? Ah, jogou muito lá, não sei, não, jogou lá fora, aqui não. Vestir a camisa do Vasco é outra parada, é outra coisa. Aí você tem um Fernando Diniz, repito, que sabe trabalhar. Fernando Diniz sabe o que está fazendo. Então são jogadores extremamente contestados. Aí Hernando, dispensa o Marcelo Alves, porque Marcelo Alves é inexperiente e tal, tem apenas não sei quantos 9 jogos. Hernando é um jogador calejado, já conhece, cadê o futebol do Hernando? Nos primeiros jogos a torcida já, nossa, tira esse cara do campo. Comprometeu em vários jogos.
Hoje, com a chegada do Fernando Diniz, pronto, afastado de vez, pronto, tu não vê o cara jogando. Por quê? O Fernando Diniz sabe, entende de futebol. Não tem que, porque contratou, tem que jogar. Não é assim que funciona, não. Não é assim que tem que funcionar, não. Isso é Vasco, gente. Tem que subir, tem que jogar a bola para jogar no Vasco, tem que engolir a bola, tem que comer a grama. E tem que agradecer a Deus por estar vestindo a Cruz de Malta. Tá certo? Aí saindo do Hernando, você entra no Rômulo, que não tem um salário baixinho, não. Aí o Rômulo veio, pô, nós gostamos do Rômulo, ganhou a Copa do Brasil pelo Vasco, mas até hoje não mostrou aquele futebol que o Rômulo sempre teve. Incrível! E eu torço demais pelo Rômulo, porque eu gosto do Rômulo. Chegou à seleção brasileira jogando, vestindo a camisa do Vasco. É incrível, um menino ainda, pô, 31 anos, né, mais novo do que eu. Pô, então, assim, são coisas que eu não entendo. Você, pô, aí volta lá no Sarrafiori. Pô, apesar de entrar, começou a jogar com o Fernando Diniz e tal, mas não foi aquele destaque, por exemplo, que foi lá no Internacional. Então entra ali no segundo tempo, aí começou um jogo, decide um joguinho ali e tal, se machucou, muito nobre a atitude do Vasco em manter o Sarrafiori, que se esforçou e por amor ficou em campo no jogo, mesmo machucado, muito legal. Mas valeu a pena a contratação do Sarrafiori? Não tinha na base? Aí vendeu o Arthur Salles, que tinha um futebol igual ou melhor. Na verdade, melhor, na minha opinião, né? Pra você não diminuir tanto o jogador aqui, né? Então o Sarrafiori precisa voltar a ser aquele jogador. Espero que se recupere logo, tenha contrato com o Vasco e que volte a jogar. Valber estreia agora contra o Náutico. Aí você tem o Valber que apresentou durante os minutos que entrou um futebol mais ou menos, né? Então agora ele tem um tempo maior, é um jogador destro e o Castan vai jogar do lado esquerdo, e o Vasco vai formar uma dupla de zaga casadinha, né? Para esse jogo contra o Náutico. O Vasco tem que jogar e jogar firme, jogar para dentro, jogar com inteligência, jogar com a cabeça no lugar. Tem a frase do Castan, na pré-eleição do Castan, é muito bacana na Vasco TV. Ó, vamos colocar a cabeça onde eles não colocam o pé. Onde eles não colocou o pé, a gente coloca a cabeça. Então isso é pensamento, é o lado psique, né, da psicologia, beleza? Aí Daniel Amorim é um jogador que é o que mais agradou aqui, junto com o Zeca, de todas essas contratações. Porque é um cara que consegue entrar no segundo tempo, é um cara que tem corpo, sabe fazer gols. Eu acho que o Daniel Amorim você pode até pensar em, de repente, em renovar o contrato. Ou dentro do planejamento 2022, contratar jogadores que venham para jogar. Porque só que são 7 jogadores, tá certo? Então, Marcelo Cabo ainda aqui para finalizar, Marcelo Cabo, que não conseguiu comandar esse time, nem dentro do planejamento dele, não conseguiu dar sequência de vitórias para o Vasco. O Lisca, a mesma coisa. Ontem deu uma declaração que quer voltar a treinar o Vasco e tal. Mas, dificilmente essas coisas vão acontecer. Se tiver um dirigente ali, olha, eu preciso colocar no Vasco um Fernando Diniz. Um cara que, olha, o Fernando Diniz chegou, mudou a cara, colocou o time, deu padrão para o time e começou a vencer seus jogos. Essa é a realidade. E agora, um exemplo, aí a gente passa a conviver o quê? No meio disso tudo, de todas essas dispensas que eu falei aqui, dessa leitura desses jogadores aqui, com a possibilidade de perder o Riquelme aí para o Manchester City, por exemplo, que já teria feito uma proposta milionária pelo jogador, para tirar o jogador do Vasco. Então são essas e outras situações que incomodam o torcedor vascaíno, ou seja, falta de planejamento total na temporada 2021. Estamos terminando uma temporada, brigando ali pelo acesso. Na minha opinião, esse acesso já deveria estar consolidado. Já está tudo certo, já conseguiu acesso, o Vasco planejando 2022, mas não. Está brigando ainda, por quê? Por falta de planejamento. Tá? O ano não terminou, o Vasco vai voltar para a Série A, podem ter certeza,
mas foi Alexandre Pássaro. Vocês que estão no comando do Vasco, pensem mais antes de contratar. Contratem jogadores à altura do Vasco da Gama, com respeito a todos os outros aqui. Desejo sucesso a todos, mas não para vestir a camisa do Vasco não dá não. Tá totalmente fora de contexto. Beleza, torcedor? Beijo no coração de todos. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui e saudações vascaínas.